Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nesse último tempo determinado pelo Senhor Deus, o mundo está cheio do pecado. Muitas coisas medonhas estão acontecendo pelo mundo. E ao nosso redor, tragédias, coisas perigosas estão acontecendo. Mas o Senhor nos salva do meio disso. O Senhor nos discerniu do meio de todos esses problemas. Fez com que o restante das nossas vidas pudéssemos viver dentro da igreja, corpo de Cristo, recebendo seu cuidado, recebendo a condução do Espírito Santo. Senhor que está junto conosco, nós agradecemos por toda a sua graça. Nesse tempo precioso, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue, estamos reunidos diante do Senhor Deus para louvarmos a sua imensa graça, para aprendermos a sua palavra, para podermos estar dentro do seu rebanho, corpo de Cristo. Senhor, nós todos acreditamos que o Espírito Santo esteja conosco, possa cuidar de cada um de nós, possa nos sustentar através da mão de graça e possa permitir a graça necessária para cada um aqui, para que o restante das nossas vidas possamos viver diante do Senhor Deus, como seus filhos, sem nenhuma vergonha, para assim sermos conduzidos. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, todos os nossos irmãos e irmãs que estão no meio da dificuldade, guardando a sua santa palavra, o seu santo trabalho para que todos eles possam cumprir. Para todos aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde rapidamente. Para que o Senhor permita a oportunidade para que eles possam viver mais uma vez pelo seu Evangelho. Que o Senhor nos permita qual caminho devemos percorrer, qual o trabalho que devemos realizar, qual é a sua santa palavra que o Senhor Deus deseja manifestar para nós. Que o Senhor possa nos ensinar como é que devemos percorrer diante do Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 낭대 찬송해 주시겠습니다.
Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Primeiro Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13, iremos ler. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados e em um espírito, formando um corpo, que é judeus, que é gregos, que é servos, que é livres. E todos têm bebido de um espírito. E versículo 27, vamos ler todos juntos. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. É isso. Então, o dia está ficando quente. Então, dizem que precisa aquecer o clima para que toda a plantação possa amadurecer. Então, no sofrimento, o cristão ele se aproxima do Senhor Deus, ele se depende mais do Senhor Deus. O Senhor Deus permite para que ele possa compreender mais coisas. No verão, o retiro de verão que está para iniciar. Nós teremos 7 etapas. Então, as igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, todos estão orando, estão se preparando para isso. Dessa vez, para que muitas pessoas possam receber a salvação, não estamos somente orando, mas para todas as pessoas que ainda não receberam a salvação também. Nós estamos nos preparando para evangelizar. E eu espero que vocês possam criar esses seus planos, para que nessa oportunidade, assim como a plantação no campo está amadurecendo, para que muitas pessoas possam dar frutos, muitas pessoas possam ter esse tempo para dar glória diante do Senhor Deus. Então, no tempo do retiro, eu acredito que nós temos duas coisas muito importantes. Claro que o objetivo principal é para que as pessoas que ainda não receberam a salvação possam receber a salvação. Então, eu acredito que no tempo do retiro é o momento onde mais pessoas recebem a salvação. Então, como que o retiro é tão importante? Nós sabemos muito bem disso. E mais uma coisa, realmente muitas pessoas, elas vão para a praia, querem realmente estar num lugar bom para curtirem as suas férias, mas nós entregamos essas nossas férias para o Senhor, porque nós derramamos nosso suor, nós nos esforçamos para evangelizar. Ao longo do tempo do retiro, nós todos que recebemos a salvação primeiro, nós temos essa oportunidade onde a nossa fé a gente pode crescer mais. Então, quem são reservistas? Reservistas são pessoas que serviram o exército, passou o tempo, eles esquecem de como manusear a arma, eles também perdem um pouco desse senso do nacionalismo e enfraquecem em vários pontos, não é? Então, da mesma maneira, os reservistas, eles têm treinos contínuos. Porque realmente precisam defender o país, seja essa vontade de querer servir ao país, proteger, qual seja o problema que ocorrer, realmente ele está preparado para poder ser posto para participar na guerra. Então, da mesma maneira, nós temos esse treinamento como reservistas. Nós todos que recebemos a salvação, enquanto nós estamos vivendo a nossa vida de fé dentro da igreja,
é importante, nós estamos vendo todos juntos, mas nós estamos derramando nossas suor, trabalhando todos juntos para que a nossa fé possa se fortalecer. Então, para que o objetivo da nossa vida se torne exato e o trabalho do seu evangelho possa se manifestar dentro de nós, onde o agradecimento do Senhor Deus realmente se manifesta dentro de nós. Então, aqueles que têm a fé fraca também, quando chega o retiro, tem vezes que eles fortalecem a sua fé. Eu sinto isso. Então, porque isso se torna um momento realmente bem oportuno para todos nós cristãos. É um momento onde nós todos precisamos viver juntos, nos esforçando, nós estamos nos dedicando com muitas pessoas. Então, para que todas as pessoas assim possam participar, eu gostaria que vocês pudessem se esforçar mais por isso. Então, da outra vez, enquanto eu preguei como era a vivência de um cristão que nasceu de novo, então eu continuei pregando sobre a vivência dentro do Senhor. E na semana que se passou também, nós realizamos o seminário no salão médio ali do lado. Eu acredito que muitas pessoas receberam a salvação e estão presentes aqui hoje. O evangelho ser pregado pelo mundo todo. Então, nós temos realmente por volta de mais de 80 países diferentes, nós temos nossas igrejas. Então, realmente, nós temos diversas pessoas que estão pregando o evangelho, muitas pessoas recebendo a salvação. Nós temos esse agradecimento diante do Senhor Deus. É um momento onde os cristãos eles podem crescer diante do Senhor Deus, possam ter essa vivência adequada no evangelho, que é tão importante. Então, é muito importante os pais terem os seus filhos, mas criá-los também é muito importante. Criar é muito difícil. Os cristãos que receberam a salvação, como é que eles devem viver? Como é que eles podem ter uma vida adequada diante do Senhor Deus? Não é algo que eu somente posso continuar pregando. Tem muitas pessoas que já ouviram esse mesmo tema, precisam continuar ouvindo esse tema. Tem muitas pessoas que ainda não conseguiram viver uma vida adequada de um cristão. É por isso que nós precisamos ter o coração de ouvir essa palavra todos juntos. Eu gostaria que nós pudéssemos ter o coração de compartilharmos a mesma palavra todos juntos. Se nós olharmos em 1 Coríntios, capítulo 12, o tema dessa palavra nos mostra como é viver dentro de Cristo Jesus. Ele nos explica de forma exata a vivência dentro do Senhor Jesus, quer dizer que igreja corpo de Cristo, onde estamos reunidos dentro de um rebanho, unidos pelo Senhor. Quer dizer que estamos vivendo uma vivência onde temos um grupo seleto, todos reunidos ali. Como na palavra de João, capítulo 5, que nós já ouvimos. Realmente vós já estáis limpos pelas minhas palavras que vos tenho falado. Então, está em mim. Então, o Senhor, ele disse, realmente aquele que está no Senhor, e o Senhor nele, ele pode dar muitos frutos. Então, você está permanecendo no Senhor, quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação, realmente tem o Senhor como a árvore, a videira, e traz os nutrientes para todos nós, e nós podemos dar os frutos dessa maneira. Então, mas realmente, se nós olharmos em 1 Coríntios capítulo 12, é o mesmo tema. Então, mas dentro da igreja corpo de Cristo, realmente nós todos que nos tornamos em um só pelo corpo de Cristo, somos um grupo seleto, que nós chamamos de igreja. Após recebermos a salvação, já não sou eu mais sozinho. Quer dizer que todos nós, irmãos e irmãs que receberam a salvação, todos juntos estão presentes ali. Mateus capítulo 6, versículo 9, o Senhor já disse, vós orais assim, Pai nosso que estais nos céus. Tem muitas pessoas que podem chamar o Senhor de Pai. Quando uma criança pequena ela nasce, ele pode falar pai, mãe, tio, tia, e vai chamando a família, não é? Então, está dentro de um grupo. Então, quando uma pessoa recebe a salvação,
O indivíduo, ele recebe a salvação, mas ele não está só. Então quer dizer que dentro de Cristo Jesus, somente o Espírito Santo, ele está dentro de nós. E da mesma maneira, somente todos os santos, eles estão participando dentro desse grupo seleto. Então isso é um problema muito importante a se pensar. Então, uma criança pequena, sem receber a ajuda da família, não tem como crescer sozinho, não tem como receber a proteção dessa maneira. Então, ele dizer que ele está crescendo, então não é somente na carne, mas realmente a sua personalidade que está sendo formada. Então, o crescimento carnal que nós temos, realmente quando nós crescemos em um certo ponto, as pessoas dizem que nós paramos de crescer, então, mas a personalidade crescer, ela ser mudada, moldada, é algo que dura para a eternidade. Da mesma maneira, nós todos que recebemos a salvação, precisamos ter nossa fé crescendo. Isso não funciona sozinho. Nós precisamos estar dentro desse rebanho santo dos cristãos, onde nós podemos crescer em fé cada momento mais. Enquanto a nossa fé ela vai se amadurecendo, a nossa vivência, o coração vai mudando, para que assim nós possamos viver como cristãos de forma adequada. E isso não é pelo esforço meu individual, mas eu estar dentro desse rebanho, corpo de Cristo, eu estou realmente crescendo dessa maneira. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 12, realmente o versículo 27 que nós já lemos, já disse, ora, vós sois o corpo de Cristo, seus membros em particular. Seja judeus, que foram escolhidos pelo Senhor. Os gregos são aqueles que representam os gentios. Então, nesse corpo de Cristo que foi escolhido pelo Senhor, realmente eles são muito distantes, né? Judeus para gregos. Mas, realmente, quer judeus, quer gregos, já não existe mais distinção. Uma pessoa que recebeu a salvação agora é um só. Seja uma pessoa que seja muito exaltada ou não seja uma pessoa que aprendeu muito ou não. Então, realmente, nós temos diversas questões carnais deste mundo, mas todas essas questões são transpassadas. Porque pela fé, nós nos tornamos em um só. Nós recebemos a salvação. Nós fazemos parte de um só corpo. Da mesma maneira, realmente, Cristo é dessa maneira. Então, Cristo ser assim, quer dizer que o Cristo é ungido, quer dizer que Cristo é o Senhor, quer dizer que nós todos, através de Cristo, fomos ungidos. Nós somos pessoas que somos os pequenos cristos, os pequenos cristãos. É por isso que o Senhor Jesus é o Cristo. Então, nós nos tornamos em cristãos. Então, nós todos somos aqueles que recebemos esse ungido do Senhor. Então, nós todos, dentro de Cristo Jesus, realmente recebemos a salvação, recebemos esse derramamento do óleo sobre nós. Nós participamos e nos tornamos um só em Cristo. Quer dizer que nós nos bebemos deste mesmo Cristo. Quer dizer que realmente o Senhor permite essa graça para nós, nós recebemos a salvação. Da mesma maneira, esse é um problema muito importante a ser resolvido. Uma pessoa que recebeu a salvação, um problema muito importante a se resolver é o que é a igreja. Ele precisa aprender sobre isso. E na realidade isso é um mistério para nós. Quando muitas pessoas falam igreja, eles pensam, um prédio onde tem uma cruz bem grande ali em cima. Eles falam, nós construímos uma igreja bonita, que legal. Mas isso é uma palavra realmente esquisita de se ouvir, porque na realidade, se nós olharmos 500 a.C., realmente até a instauração da Igreja Católica, não tinham grandes templos. Então a igreja em si era formada dentro de uma família, dentro de uma casa. Na casa de Arquipo, na casa onde Priscila e Aquila. Então, da mesma maneira, eram onde os irmãos eles se reuniam até nas catacumbas para servir ao Senhor Deus. Então, nós podemos dizer que a igreja nas catacumbas, as igrejas na montanha. Então, a igreja não é o prédio, não é uma estrutura, é a pessoa. Então, é por isso que nós chamamos a igreja só de prédio, é uma estrutura, é simplesmente uma casa. Na realidade, a igreja em si, então, onde os santos estão reunidos.
E essa igreja, nós podemos chamar que é o corpo de Cristo. É por isso que na palavra de Efésios, capítulo 1, versículo 20 até 23, realmente o Senhor Jesus, ele se tornou a cabeça e a igreja o corpo de Cristo. Então, se nós olharmos em João capítulo 15, realmente nós podemos ver essa relação da videira, não é isso, os galhos. Da mesma maneira, realmente não podemos separá-los. Então, realmente, sem a cabeça, o corpo não faz nada. E a cabeça sem o corpo, nada pode fazer. Então, da mesma maneira, realmente o Senhor que se tornou a cabeça, nós todos que se tornamos os seus membros em particular, pela vida, pelo Espírito Santo, estamos reunidos diante do Senhor Deus, conectados. E isso é um problema muito importante a se pensar. Quer dizer que sozinhos não temos como viver a vida de fé. Uma pessoa, uma criança, não tem como crescer espiritualmente, não tem como receber a salvação. Então, como é que ele pode realmente crescer sozinho? E como? É dentro de um rebanho, dentro de uma família. Então, quando uma família realmente recebe a salvação, então essa criança ela pode crescer direito. Pensem bem, na escola também, quando o professor é um bom professor, o estudante ele vai crescendo de forma boa também. Ele vai querer servir, aprender com esse professor. Se nós olharmos dentro de uma nação, os cidadãos, eles são membros, estão reunidos para formarem um corpo só. Então, nós todos, na realidade, vivemos neste mundo, mas somos pessoas que já fomos discernidos. Nós estamos vivendo dentro desse rebanho corpo de Cristo. Então, existem diversas palavras assim na Bíblia. É por isso que a vida de fé, nós podemos saber de forma exata que não depende de um indivíduo, mas sim o coletivo. Vamos trocar Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 19. Colossenses capítulo 2, no Novo Testamento, palavra de Colossenses capítulo 2. Vamos ver o versículo 19. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido, e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. A cabeça e o corpo, eles estão ligados. Então, nós temos o hormônio de crescimento, que começa da cabeça até todo o corpo. Então, um corpo sem cabeça é inimaginável. E a cabeça, realmente ela pensa, planeja, tudo o que ela deseja realizar, ela cumpre através da cabeça. Então, quer dizer que nós podemos ver que estamos ligados, todos os neurônios, não é, da cabeça, por todo o corpo, e assim, nosso corpo, ele se mexe. Então, isso é algo normal. O que a cabeça está pensando, realmente tudo precisa se mexer, mas pensem bem, o corpo não se mexe. Então, isso está errado, quer dizer que tem algum problema no corpo, a pessoa está morta. É por isso que o Senhor, que é a cabeça, nós somos o corpo. Nós somos, cada um, os seus membros em particular. Então, vós sois o corpo de Cristo, os seus membros em particular. Seja mão, seja pé, seja dedo, seja boca, o que quer que seja. Nós somos o membro desse corpo. Então, para realizar a vontade da cabeça, desde o momento que recebemos a nutrição da cabeça, nós continuamos. Pense bem, você não está ligado à cabeça. O corpo não sustentar a cabeça. Olhem só isso. A cabeça, ela ordena, mas o corpo precisa se mexer. Mas pensem bem, tem um corpo que não se mexe. Um corpo que não faz nada. Então, olhem só. Uma pessoa que realmente recebeu a salvação, uma pessoa que não serve a Cristo, o Senhor, que está dentro dele, quer dizer que é uma pessoa que não tem uma fé exata dentro do Senhor. Então, se não tenha recebido a salvação,
ou se tenha recebido a salvação, algo está muito errado dentro da vida dele. Então, dentro desse corpo de Cristo, onde ele tem recebido a salvação, ele precisa estar conectado, ligado. Ele precisa viver seguindo ao Senhor. Mas ele não viver ligado ao Senhor quer dizer que ele está vivendo de qualquer jeito, do jeito que ele bem entender. Não consegue receber a nutrição do Senhor, mas também não consegue discernir qual é a vontade do Senhor Deus. Ele vive pela sua própria vontade, quer dizer que ele não está sustentando, não está ligado à cabeça. O corpo, a cabeça de um lado, o corpo do outro. Não pode ser assim. Então isso é algo medonho de se ouvir. Então, mas os cristãos que receberam a salvação são o corpo de Cristo, a sua igreja, membros em particular. Então, nós todos somos o corpo, mas pense bem, o corpo ele se afastar da cabeça e ele querer ser a cabeça. Querer viver do seu jeito, pelo seu método, pelo seu planejamento, pelo seu bem entender. Então essa pessoa, ela está errada em alguma coisa. Então, nós podemos dizer dessa maneira. Nós estamos dentro desse rebanho, o corpo de Cristo, onde o Senhor, ele habita dentro de nós. E nós não vivemos a vida de obedecer, de servir ao Senhor Deus. Tem pessoas que seguem outras coisas, não seguem a Cristo. Então, agora, quem foi ungido pelo Senhor, ele tem um Cristo como a sua cabeça, ele precisa seguir a Cristo. Mas imagine, ele seguir uma ideologia, seguir uma ambição, seguir os seus desejos, seguir alguma pessoa no mundo. Isso não é seguir ao Senhor. O Senhor, ele é a cabeça. Nós estamos vivendo dentro do Senhor, que é a cabeça. Mas o Senhor, ele não se torna a cabeça, o homem se torna a cabeça. Olhem só isso. Isso é um grande problema. Então, se nós olharmos na Igreja Católica, nós temos o Papa, que é a cabeça. É que o Papa, ele pode ser o rei da Igreja. O rei da Igreja Católica. Como é que pode colocar uma coisa dessas assim? Não tem como. Então, se nós olharmos ali no protestantismo também, tem muitos que dizem, eu sou doutor da lei. Como é que ele pode se dizer doutor da lei? Ele sabe tudo? Ele sabe tudo do Senhor Deus? Então, realmente, precisa mudar. O teólogo, doutor da teologia, realmente em coreano, dizendo que é uma pessoa que está pronta para morrer, em traduzindo para o coreano. Mas, realmente, se nós olharmos as pessoas em seitas, eles acreditam realmente naquele líder da seita, achando que ele é o Deus, ele é o condutor deles. Então, realmente, mesmo que os cristãos não sejam desse tanto, realmente nós não estamos sustentando o Senhor, que é a cabeça. É um grande problema. Então, é por isso que dentro da igreja, corpo de Cristo, nós estamos reunidos ali. Quer dizer que pelo Espírito Santo, todos nós precisamos receber essa condução do Espírito Santo. Então, através de Cristo, de toda a sua santa palavra, seu cuidado, precisamos receber toda essa nutrição do Senhor. Porque assim seguimos ao Senhor, que é o líder, a cabeça da igreja. E assim nós podemos ter toda uma ordem dentro da igreja. Então a ordem é importantíssima, não é? Então, se a cabeça ordena, o corpo todo se mexe. Não existe o porquê. Da mesma maneira, corpo de Cristo. Nós todos estamos dentro dessa igreja do Senhor. Pela sua santa palavra, no seu poder, estamos reunidos diante do Senhor Deus, recebemos a nutrição do Espírito Santo. Isso quer dizer que nós estamos seguindo a Cristo, que é a nossa cabeça. Nós vivemos em ordem, se movendo. Então, é por isso que nós temos algo chamado uma ordem completa. Num país também, nós temos o presidente. O presidente é aquele que lidera tudo em um país, mas
Vamos dizer, o país, o presidente é uma coisa, o deputado é outra coisa, pessoas com mentalidades, ideologias diferentes. Como é que um país pode funcionar desse jeito? É por isso que temos coisas bem complexas dentro de um país. Então, já que o homem ele é instável, já que ele não é perfeito, mesmo que se diga uma pessoa realmente estável, tem pessoas que têm um pensamento, a mentalidade diferentes, então eles entram em conflito. Então vai haver o caos, vai haver realmente a distorção dentro da igreja, mas a igreja não pode ser assim. Nós estamos vivendo agora onde o evangelho já foi pregado, já foi traduzido para mais de 4.000 idiomas diferentes. Nós temos diversas denominações diferentes que estão pregando também. É um só Deus, mas aí olhem só, todas as pessoas têm uma fé diferente. Cada um fala, você é isso e eu sou aquilo. Até aqueles que dizem que creem, eles brigam um contra o outro. Não, mas isso acontece porque ainda não se tornaram um só. Porque Cristo não se tornou a cabeça ainda. Quer dizer que existe uma outra cabeça. Quer dizer que eles seguem outras coisas. É por isso que se torna um problema. Então você não está sustentando a cabeça. Isso quer dizer que na igreja de Colossenses, naquela época também. Então, realmente, coisas mitológicas, seja coisas míticas que as pessoas seguiam, acreditavam. Então, essas todas as coisas realmente estavam sendo repreendidas, é por isso que ele diz essa palavra. Então, porque o Senhor não se tornou a cabeça na igreja de Colossenses. Por isso que vamos ver Colossenses capítulo 2, versículo 19, e não ligada à cabeça. Quer dizer que Cristo não se tornou o centro da vida deles. Quer dizer que eles estão vivendo uma vida de fé errada. Então, são pessoas que estão vivendo de forma errada. Então, mas se estiverem vivendo de forma correta, eles estariam vivendo ligados em corpo de Cristo. Iriam crescer em espírito, como ordenado pelo Senhor. Quer dizer que todo o corpo ligado às suas juntas, receber toda a nutrição pelas suas ligaduras. Então, se nós olharmos esse dedo, por exemplo, ele recebe todos os nutrientes, ele recebe todo o sangue que flui, e é por isso que ele pode se mexer. Você fala, se mexe? Ele se mexe, não é? Então, mas a cabeça está ali, a mão está ali, o pé está ali embaixo. Então, como é que você vai fazer? Mas tudo está ligado. Tudo está conectado. Então, estamos recebendo essa nutrição pela cabeça. Quer dizer que pense bem, se o dedão não estiver no pé, estiver ligado na cabeça direto, como é que é? Não pode. Nós temos o que? As ligaduras, as suas juntas. Quer dizer que existem os membros, um a um. Nós recebemos o nutriente do Senhor assim dentro da igreja. Então, o Senhor, Ele está dentro de mim, mas eu querer ver do jeito que eu quero, eu achar que eu consigo fazer isso, não é assim. Quer dizer que pelos irmãos e irmãs, estão todos reunidos, nós vivemos assim, unidos. Então, isso é uma das coisas misteriosas que nós precisamos aprender dentro do Senhor. Então, quer dizer que dentro do corpo de Cristo, eu receber essa nutrição do Senhor. Quer dizer que cada um ele aprende, cada um pode se tornar força um ao outro. Então, pense bem, se tiver somente o dedo nesse corpo, como que fica? Não tem como dar certo, não é? Então, o corpo ele precisa estar todo junto, normal, para que tudo dê certo. Então, todas essas ligaduras estarem conectadas é pelo crescimento dentro do Senhor Jesus. Então, crescer é algo muito importante. Então, você está ligado pelas ligaduras, está crescendo, recebendo nutriente, é algo que o Senhor nos faz crescer.
Então, como é que nós podemos crescer? Nós podemos crescer dentro da igreja, corpo de Cristo. Nós, quando estamos dentro desse rebanho do Senhor Deus, podemos receber esse nutriente do Senhor, podemos receber a ajuda do Senhor. Diz que pela palavra do Senhor, eu cada momento mais vou crescendo, vou aprendendo. Quando eu partir daquele rebanho, não tem como receber os nutrientes do Senhor. Então, dentro desse rebanho de corpo de Cristo, o Senhor me faz ir crescendo. Então, é por isso que nós irmos crescendo nisso, é algo tão importante. Então, uma criança, ela nasceu, mas vamos pensar, ela não cresce. Então, isso está errado, não tem como ela fazer nada. Então, nós todos estamos ligados dentro de Cristo, dentro desse corpo de Cristo, cada um como um membro, está ligado ali. Nós todos recebemos esse nutriente do Senhor. Nós todos crescemos dentro do Senhor. Então, cada um cresce muito bem dentro do Senhor. Então, uma coisa que eu agradeço muito diante do Senhor Deus ultimamente é que a nossa igreja, realmente, quando ela verdadeiramente se iniciou pela primeira vez, se nós olharmos como igreja, nós éramos muito pequenos ainda, crianças. Não havia muitas pessoas que haviam crescido ainda. Muitas pessoas ainda eram crianças espiritualmente. O que acontece quando você reúne somente crianças? Crianças brigam entre si, briga, puxa, choram, não é? Quando crianças pequenas realmente se reúnem espiritualmente, somente a carne se manifesta. Então, o seu pensamento, o seu desejo, o seu plano, sua personalidade. O que isso quer dizer? Realmente quer dizer que todos vivem de forma diferentes. O ser humano, realmente, eles, na realidade, precisam se tornar e unir, mas eles não conseguem. Por quê? Se nós olharmos a palavra do Senhor, cada um de nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um pelo seu próprio caminho. Cada um andava perdido do seu jeito. Então quer dizer que, na realidade, nós não temos como unir dois com um. Não tem como. No mundo, isso não é possível. Então, realmente, marido e esposa estão juntos, casados, vivendo juntos. Então, eles podem brigar e, em algum momento, eles podem ir e se separar. E mesmo que não se separem, eles falam, vou ver minha vida assim, e depois alguma hora melhora. Olhem só, como é que pode viver desse jeito? É muito difícil, complicado. Então, quando eles têm um filho, realmente deve ser muito difícil, porque eles vivem angustiados, mas vivem presos naquela vida realmente tão dificultosa onde não conseguem se unir. Mas, quando você recebe a salvação, você pode ter a mesma esperança, o mesmo objetivo de vida. Você pode ter o Espírito Santo, a condução do Senhor. Então, nós todos nos tornamos em um só. Então, as pessoas que receberam a salvação, quando eles se reúnem, antes eles eram o quê? Cada um por si. Então, mas realmente, quer judeus, quer gregos, quer livres, quer servos, realmente olhem só, como é ser diferente. Pessoas que aprenderam, pessoas que não aprenderam, pessoas que são pobres, todas essas coisas elas são transpassadas, porque nós nos tornamos em um só. Nós nos tornamos em um só, e ali daquele meio podemos ir crescendo. A nossa fé vai crescendo. Então isso é algo misterioso, isso é um segredo. As pessoas que não receberam a salvação não conseguem compreender uma coisa dessas. Mesmo que tenha recebido a salvação, se sua vida de fé não cresce, então não dá certo. Então, nós crescemos a nossa vida de fé. Então, antes, quando nós nos reuníamos, éramos uma bagunça. Barulho de todo lado, brigam, xingam, gritam. E é por isso que era tão medonho de querer se reunir. Então, o coração fica batendo rápido, com medo das coisas, mas agora não somos assim. Agora, vivemos em um só coração unido. Na Bíblia, viver um coração de obediência, servindo ao Senhor,
Nós falamos, vamos viver pelo Senhor. Não tem motivos. Nós vivemos todos unidos. Então, antes que haja certo ou errado, todos nós vivemos aqui falando, sim, vamos. E é por isso que se olharmos agora, realmente nossa igreja que está na Coreia do Sul, nós temos 224 igrejas, ou é 226, ela vai aumentando o número. Mas essas igrejas, realmente todas elas estão unidas, elas precisam estar como uma família. É como se tivesse uma família. Então, uma família que ajuda um ao outro, que pode cuidar um ao outro. Então, nós podemos ver essa ajuda, não é? Então, o que que acontece? Então, todos, como o corpo de Cristo, realmente precisam pregar o Evangelho por todos os lugares. Nós precisamos ir por todo o mundo para pregarmos o Evangelho. E não somente todo o mundo, mas por todos os lugares. Nós precisamos ser o quê? Realmente as suas testemunhas. Nós precisamos ir para todas as nações. Então, quando é para pregarmos o Evangelho, não existe motivo. Para pregarmos o Evangelho, realmente olhem só quantas dificuldades nós temos. Nós pensamos, como é que eu vou pregar o Evangelho? Então, realmente não tem nem a forma de falar é diferente, conversar, cada um tem o seu costume. Então tudo parece tão difícil para a vida, mas só o Senhor que precisa atuar. Nós simplesmente precisamos orar, viver obedecendo diante do Senhor Deus, porque o Senhor, Ele realiza o resto. Então, nós temos em 82 países diferentes, mais de 1000 igrejas reunidas ali. Então, eu também não consigo entender até hoje. Porque nós já havíamos determinado acho que parece que passaram 15 anos, 16 anos que nós iríamos pregar o evangelho por todo o mundo. E olhem só, durante esse curto período de tempo o evangelho já foi pregado pelo mundo todo. E ali não existe motivos. Algumas pessoas falam, pastor, está até difícil pregar o evangelho pelo mundo, pela Coreia do Sul. Por que que nós estamos falando que precisamos pregar pelo mundo todo? Por que que precisamos gastar o dinheiro? E eles não querem fazer nada. Não são pessoas que reclamam, mas realmente não tem mais ninguém que fala mais nada. Não sei para onde essas pessoas que reclamavam foram. Realmente não tem mais. Nós todos agora estamos reunidos em um só. Nós temos a ordem do Senhor. É por isso que nós falamos sim e vivemos dentro do Senhor. Eu não consigo ir como missionário, mas eu posso enviar missionários. Então, tem pessoas que fazem muito dízimo, tem realmente trabalham bastante. Então, nós podemos ver que desse meio, realmente, o Senhor, Ele atua dentro de nós. Então, dentro do retiro também, cada um que se voluntaria para fazer o trabalho. Não existe motivos. Existe alguém que forçou o outro a fazer alguma coisa? Não é por forçar as outras pessoas que conseguimos. Quer dizer que nós crescemos em espírito. É por isso que é um grande agradecimento dentro do Senhor. E assim, quando a vida de fé ela cresce o suficiente, agora ele pode ajudar no trabalho dos pais, ele pode receber trabalho dos pais para realizar em continuação. Então, enquanto o Senhor ele nos faz crescer, mente o Senhor ele pode cumprir o seu trabalho dentro de nós. Isso quer dizer que a nossa vida de fé cresceu desse tanto e é um grande agradecimento para todos nós. Então é por isso que o cristão, dentro desse rebanho, o corpo de Cristo, está vivendo dentro dessa igreja. Está vivendo e recebendo a condução do Espírito Santo continuamente. A sua vida de fé, ele vai crescendo. Então, precisa ser assim. Se nós olhamos em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, realmente a nossa fé ela vai crescendo cada momento mais. A nossa fé crescer. Algumas pessoas, elas pensam, a fé começou pequenininha, como em Lucas capítulo 17. Realmente os discípulos pediram, Senhor, nos dê mais fé. Então, o que que isso quer dizer? Fé, eles têm fé, mas é muito pouco. Por isso que eles estão pedindo mais, Senhor, nos dê mais fé.
temos dinheiro, temos alguma coisa para fazer, mas Senhor, me dê mais. Então é por isso que eles falaram, Senhor, nos dê mais. Eles pediram para o Senhor. Então, o Senhor, ele disse, para vocês, eles têm o quê? Uma fé como um grão de mostarda. Então, quer dizer que o Senhor, ele disse uma palavra que eles não conseguiam compreender de forma alguma. Então, o que é o grão de mostarda? O grão de mostarda é a menor semente que existe na terra de Israel. Eu fui para Israel 3 vezes. Eu levei a semente de mostarda para minha casa, mas eu não sei onde eu deixei. Mas, realmente, existem 2 tipos de grão de mostarda. Realmente, tem coisas pequenininhas que elas parecem até poeira. Você olha e você fala, nossa, como isso aqui é uma semente? Então, mas isso é o grão de mostarda. Mas quando você planta esse grão de mostarda, realmente você pode crescer. Ver ela crescendo demais. Então, até as outras árvores pequenininhas, elas são pequenininhas. O grão de mostarda é tão pequenininha, ela não se torna uma árvore gigantesca, mas ela cresce assim no médio porte de uma árvore. E é uma árvore suficiente para que os pássaros possam ir ali repousar. Então, por que o Senhor ele disse essas palavras? Então, os cristãos, os discípulos disseram para o Senhor, dizendo, Senhor, nos dê mais fé. Então, quer dizer que eles tenham a fé ainda dentro do Senhor, seja o menor possível? Não, quer dizer que eles nem têm fé ainda. Porque enquanto eles estavam seguindo o Senhor durante 3 anos e meio, eles não têm a verdadeira fé no Senhor. Então, o zelo, a coragem não é fé. O Senhor ele já havia dito que ele haveria de morrer e ressuscitar, mas eles não acreditaram. Eles somente estavam pensando, eu vou ter tal lugar, tal posição quando o Senhor Jesus se tornar rei. Mas quando o Senhor Jesus subiu aos céus para morrer, o que os discípulos fizeram? Os discípulos começaram a falar, nossa, quando ele subir para Jerusalém, ele vai se tornar rei. Então, João e Tiago, que eram irmãos, eles começaram a pedir para o Senhor, através da mãe deles, nos dê a direita e a esquerda. Então, realmente, o que o Senhor quer dizer? Não adianta ficar falando. Eles estavam brigando, dizer, não, você vai ser o quê? O ministro, primeiro-ministro, você vai ser não sei o quê. Eles estavam brigando por posições, cara. Os discípulos estão pensando em pegar uma posição ali. Então, quando o Senhor ele foi levado sem forças, os discípulos eles se decepcionaram tanto, eles se desesperaram e fugiram. Então, o Senhor já havia dito que haveria de morrer e ressuscitar, mas eles não acreditaram. Por que eles se decepcionaram? Por que eles fugiram? Então, Pedro havia prometido, jurado, dizendo, Senhor, eu jamais vou te negar. Mas ele estava seguindo ao Senhor Jesus e o que aconteceu? Uma pessoa olhou e falou, nossa, ele é discípulo do Senhor Jesus. Ele falou, no, I'm not. Não, eu não sou. Ele disse o quê? 3 vezes negou o Senhor. Veio uma criança pequena e disse, nossa, ele seguia Jesus. E ele dizendo, não, não, você viu errado. Antes de secar a saliva na boca, ele negou o Senhor. Qual o motivo disso? Porque não tem fé ainda. Então, se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, ninguém acreditaria no Senhor. Então, o Senhor, ele morreu, realmente morreu, mas será que ele morreu pelos seus pecados? Será que ele era o verdadeiro Cristo? Ninguém poderia saber. Mas o Senhor, ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. E não simplesmente nos dar uma nova vida, mas para nos evidenciar que somos corpo de Cristo. Ou na palavra de Atos, realmente todos nós, realmente recebemos essa evidência para que possamos crer no Senhor, pela sua ressurreição. É por isso que os discípulos também, realmente quando viram a Cristo ressuscitado, realmente eles não haviam recebido a salvação naquele tempo. Eles não tinham a fé ainda. É por isso que nós não temos nem a fé como de um grão de mostarda.
Então, se você tem o fé como o de um grão de mostarda, então, no mar da Galileia, realmente estava plantados os grãos da moreira ali. E eles teriam obedecido ao Senhor Deus assim. Mas o que isso tudo quer dizer? Então, mesmo que a semente seja pequena, ela tem vida ali. Tem uma vida, tem a fé ali. Quando tem vida, realmente da mesma maneira como a semente é levada ali no mar e é levada e é plantada, como é que a moreira consegue? A moreira cresce assim? Ela não quer dizer uma coisa dessa. Isso é simplesmente uma parábola, um exemplo. Quer dizer que aquela semente, aquela raiz que estava ali, ela se solta dali e ela vai para uma, quer dizer, que vai para o plano do Senhor, sai deste mundo. Quer dizer que acontece um milagre. Então, a moreira realmente ao cair no mar, ela morre, mas realmente o cristão, quando é arrancada essa raiz e é levado para o mar tão vasto, onde é quebrada essa nossa âncora, levado para o meio do mar, dentro do plano do Senhor, dentro da graça do Senhor. Quer dizer que a minha vida é jogada ali no meio. Ou seja, viver ou morrer, morrer ou viver, o que quer que seja, faça a vontade do Senhor. Então, assim inicia uma nova vida, totalmente diferente. É uma pessoa que tem fé, é uma pessoa que não tem fé. Possuem vidas diferentes, possuem esperanças diferentes, objetivos diferentes, maneiras diferentes de se viver. É tudo diferente. Como o céu e o inferno é diferente, você precisa ser diferente. A luz e as trevas precisam ser diferentes. Elas são iguais? Uma pessoa que recebeu a salvação, que não recebeu a salvação, elas são iguais à maneira de frequentarem a igreja? Não. E é por isso, quando recebemos a salvação, nós temos essa fé do grão de mostarda, onde essa fé, ela cresce. Ela vai crescendo cada momento mais. Qual seja a tentação, a dificuldade que você tenha, você pode vencer o mundo. Então, porque realmente se não é do mundo, realmente o que ele vai ter que vencer agora? Tem que vencer seja a tribulação, seja a tentação do diabo, fazer um grande trabalho diante do Senhor Deus, se manifestar um milagre. Quer dizer que assim ele é segurado pela graça do Senhor. Então, de qualquer maneira, nós temos essa fé ao recebermos a salvação. Nossa fé ela vai crescendo cada momento mais. Vamos procurar Colossenses capítulo 1. Nós temos a palavra de Colossenses capítulo 1 na frente de Tessalonicenses. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Versículo 28. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Vamos ler todos juntos essa palavra. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então nós pregamos a Cristo. Estamos pregando esse evangelho. Nós salvamos a cada pessoa aqui. Com toda a sabedoria, estamos ensinando as outras pessoas. Então, quer dizer que pela palavra salvamos as pessoas. Quer dizer que por toda a sabedoria do Senhor, podemos ensinar a palavra do Senhor Deus. Quer dizer que cada pessoa pode ser realmente estabelecido de forma completa diante do Senhor Deus. E mesmo que tenhamos recebido a salvação, olhem só, crianças pequenas, não sabem o que é vergonha, não sabem o que pode comer, o que não pode comer, vai andando pelo chão. Então, seja um cachorro, seja uma criança pequena, realmente são coisas parecidas na forma de agir.
Mas quando a sua fé cresce, é diferente. Aprende o que os outros gostam, não gostam. Aprende como servir os pais. Ele vai mudando cada momento mais. Quer dizer que a nossa vida de fé, quando ela vai crescendo, recebemos esse cuidado do Senhor, recebemos toda essa sabedoria do Senhor. Cada momento vai se tornando uma pessoa completa. Então, você se tornar uma pessoa perfeita, como em Mateus capítulo 5, o Senhor já havia dito: somente sedes vós perfeitos como o vosso Pai nos céus. Então, realmente, nós podemos dizer que Deus é perfeito, mas o Senhor Deus perfeito é o nosso Pai. Se o Pai é uma pessoa perfeita, o Filho precisa se tornar perfeito como o Pai. Esse é o desejo do Pai. Mesmo que não se torne melhor que o Pai, mas pelo menos como o Pai. Como é que nós podemos nos tornar perfeitos como o Senhor Deus? Então, o Senhor ele dirá: você pode se tornar somente a minha metade. É isso? Não. O Senhor ele deseja que o Filho se torne como o Pai. O nosso objetivo é se tornar como o Senhor Deus. Então, nós recebemos a vida do Senhor, nós recebemos a vida, o cuidado do Senhor, recebemos e nos tornamos filhos do Senhor Deus, nós recebemos o cuidado, a glória nos céus. Quer dizer que cada momento mais nós nos tornamos perfeitos como o Senhor. O nosso coração, o nosso pensamento, a nossa forma de agir. Como é que vocês pensam sobre isso? Então, claro que pela nossa própria força é impossível, mas pela palavra, pelo poder do Espírito Santo, cada momento mais, dentro de Cristo, nós podemos ser estabelecidos como as pessoas perfeitas. Então, realmente, essa palavra, realmente, perfeição ou completa, aparece diversas vezes. Então, em inglês, nós podemos dizer o quê? Perfect, quer dizer que é algo que realmente sem falhas nenhuma. Então, mas nós olhamos, realmente, será que ele é um cristão ou não é? Você fica confuso. Não pode ser assim. Precisa mostrar para todos. Como em 1 Coríntios, capítulo 5, realmente quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas passadas já se tornaram velhas, agora veja, você precisa falar, agora veja. Você precisa viver mostrando para os outros. Eu sou filho de Deus. Então, eu sou cristão. Eu sou uma pessoa que irei para o reino de Deus. Então, olhe para mim. Então, o Filipe disse: Senhor, mostre ao Pai. Ele disse: quem viu a mim, viu ao Pai. Como é que pedes para vir ao Pai? Então, realmente, nós podemos dizer que estamos olhando para o Senhor e estamos vendo ao Senhor Deus. Quer dizer que nós nos tornamos em um só com o Senhor. Então, mas por que estão pedindo para verem ao Pai? Não pode ser assim. Então, eu, assim como sou imitador de Cristo, sedes meus imitadores. O apóstolo Paulo é aquele que tem o Senhor dentro dele. Então pensem só, quando você pega ali um bolinho, vai sair um bolinho. Então nós podemos dizer em apóstolo Paulo, Cristo que se manifestou dentro dele. Então, quer dizer que a imagem do sofrimento de Cristo dentro de nós. Ele dizer, agora eu realmente tenho Cristo dentro de mim. Quem é que pode falar uma coisa dessas? Então, assim como Paulo, assim como Pedro, mesmo que nós não consigamos ser como eles, mas a mesma coisa se aplica para nós, em queremos nos tornar como eles, imitadores. Então, porque o Senhor deseja nos manifestar, realmente, cada um de nós como seres perfeitos diante do Senhor Deus. Qual é o objetivo de aprendermos a Bíblia, de estarmos aqui reunidos? Aprendemos a Bíblia para usar em algum lugar ali na vida? Não podemos utilizar de algum jeito. Então, nós estamos aprendendo a palavra do Senhor Deus, nós recebemos o cuidado diante do Senhor Deus. Então, realmente, você fala, eu quero utilizar a palavra do Senhor Deus, mas só por palavras. Então, isso nós chamamos de hipócrita. Então, se nós não tomarmos cuidado, nos tornamos hipócritas também. Então, nós somos pequenos cristos. Então, nós somos cristãos.
Cada momento mais nós precisamos nos parecer com o Senhor. Cada um de nós. Então, de qualquer maneira, quer dizer que a nossa vida de fé ela vai crescendo. Então, dentro de Cristo, nós somos manifestos como seres perfeitos diante do Senhor Deus. A nossa personalidade está sendo moldada a cada momento mais. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 2, realmente nós podemos dizer que nós, realmente como crianças pequenas, precisamos estar buscando o leite racional para que nós possamos ir crescendo. Assim como um bebê recém-nascido. O que um bebê recém-nascido está procurando agora? Ele procura as mamas para poder mamar. Seja dar uma coisa gostosa, ou ele falar, me dá uma bebida alcoólica. Não, não é assim. Uma criança pequena busca realmente o leite, cada momento a mais. Então, ele é a palavra do Senhor Deus, o leite racional. É por isso que quando recebemos a salvação, a palavra é tão boa. Antes de recebermos a salvação, nós falamos, precisamos ler a Bíblia. E tá lá, cochilando. As pessoas falam, quando você está com... você não está conseguindo dormir, pode ler a Bíblia que você vai adormecer. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que realmente gostam ou não gostam da Bíblia. Mas à noite ficam assistindo a novela e ficam rindo. Hi. Mas por que a Bíblia é tão chata assim? Claro. E você lendo a Bíblia, pode ser que você não consiga compreender muitas coisas, porque você compreende a Bíblia quanto mais você obedece diante do Senhor Deus. Então, quanto mais nós aprendemos a palavra do Senhor Deus, podemos compreender, mas realmente só compreendemos se nós obedecemos a palavra do Senhor Deus. Então, essa Bíblia não é somente pela cabeça. Precisamos aprender de forma exata dentro dos nossos corações, dentro da nossa vivência. Cada momento mais me tornar como o Senhor. Quanto mais eu compreendo, mais o Senhor ele permite. Então, tem pessoas que aprendem durante anos e anos, e eu fico pensando, ele esqueceu tudo que ele aprendeu até hoje? Mesmo que você não consiga lembrar de tudo, claro, mas você precisa ser mudado. Então, o Senhor, ele nos disse que nos faz ir crescendo. Quer dizer que existe a salvação do espírito e depois temos a salvação da personalidade, onde você vai se moldando como o do Senhor cada momento mais. Quer dizer que é uma salvação em personalidade do Senhor, quer dizer que é a mudança da vida. Então nós precisamos realmente cumprir a nossa salvação com temor e tremor. Então uma pessoa que recebeu a salvação agora precisa viver como um salvo. Então a salvação nós não recebemos com temor e tremor, certo? Do Espírito. Mas para que a fé possa ir crescendo, quer dizer que pela palavra, pelo amor, nós precisamos ir crescendo cada momento mais dentro do Senhor. Então, uma criança pequena, ela acabou de nascer, mas passa 1 ano, passa 3 anos, passa 5 anos, é a mesma coisa. Será que os pais vão ficar felizes por ter um filho daquele jeito? Claro que não. Então, você fica feliz quando a criança nasceu. Então, mas pense bem, a criança, realmente ela consegue se virar, então todos ficam felizes falando, nossa, o bebê virou. E todos falam, o bebê conseguiu se levantar, e ficam muito felizes, vão batendo palmas por conta dos filhos. Falam, nosso bebê está comendo agora. Então, se olhar a vivência de mudança, toda a família se agrada com isso. Então, da mesma maneira, quando a nossa vida de fé cresce, realmente o Senhor, ele se agrada, ele pode crescer junto conosco. Então pense bem, passam vários anos, mas ele ainda é a mesma coisa. Pode ser assim, não tem como. Precisa crescer. É por isso que, segundo Pedro, capítulo 3, realmente nós podemos ver que o Pedro, realmente, ele terminando a sua palavra, realmente vão crescendo no conhecimento em Cristo Jesus. E um conhecimento no Senhor Jesus. Um conhecimento em personalidade, você precisa ir crescendo. Nós precisamos crescer. Para que assim, dentro da igreja,
pela palavra do Senhor, nós possamos chegar até a estatura completa de Cristo. Quer dizer que nós vamos nos parecendo com o Senhor. Vamos para Efésios, capítulo 4. Logo na frente nós temos Colossenses, temos Filipenses, depois temos Efésios. Antes temos Efésios. Então, Efésios, capítulo 4, versículo 13. Efésios, capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, e com astúcia enganam fraudulosamente. Então, nós todos, quer dizer que os salvos, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Então, olhem só, realmente nós todos que recebemos a salvação agora, precisa se tornar um só o que nós cremos, a nossa fé e o que conhecemos. Quer dizer, que é o crescimento da vida de fé. Então, todos aqueles que se dizem cristãos, por que eles vivem todos separados? Até na mesma própria denominação brigam um contra o outro. Brigam entre aqueles que se dizem que creem. Aqueles que dizem que creem em Jesus, olhem só quantos que mataram aqueles. Dos próprios. Por quê? A fé é diferente. Então, realmente dizem que a fé é igual, mas se pesquisarmos a fé é diferente, porque o conhecimento é diferente. A fé e o saber precisam ser iguais para que o amor seja igual. É por isso que a nossa fé e o conhecimento precisam ser uma unidade. O conhecimento do Senhor e a fé precisa ser para que nós possamos chegar ao quê? Ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, a igreja, a estatura completa do Senhor, que aqui se refere. Então, a estatura completa de Cristo, para que nós todos possamos ser como homens crescidos, homem perfeito. Precisamos tornar como Cristo, cada momento mais, para chegarmos até a sua altura. E é por isso para que não sejamos mais meninos inconstantes. Antes éramos meninos, mas agora não somos mais meninos. Não somos mais levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Uma criança pequena está brincando no parque, aí vem uma pessoa estranha e fala, vem cá criança, eu vou te dar uma balinha, vem. Aí ela fala, balinha eu quero. Ele vai. Mas depois que cresce um pouco, ele fala, nossa, aquele senhor é esquisito. Eu não vou. Então, tem pessoas estranhas ali. Ele sente na hora. Então, quem tem a fé pequena ainda, não sabe se é herege ou o quê, não sabe. Onde simplesmente acha que é parecido e segue. Mas claro que isso uma pessoa que recebeu a salvação consegue discernir. Então, você está no meio da doutrina, realmente sendo levado pelas essas doutrinas fraudulentas, que enganam as pessoas. Assim como se fosse a onda, tempestade que vai levando a pessoa de um lado para o outro, de um lado para o outro. No versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, somente dentro do amor, verdadeiramente precisamos crescer. O que é verdadeiro? Então, quando nós aprendemos a discernir, nós precisamos aprender a discernir a verdade, nós precisamos em todas as coisas da nossa vida, mas que faz crescer cada momento mais até o Senhor. Então, até o Senhor que nós precisamos crescer. Ele é a cabeça, Cristo.
É por isso que nós, até enlouquecemos em Cristo, nós precisamos ir crescendo. Versículo 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Como na palavra de Colossenses capítulo 2, que nós já havíamos lido, tem a mesma palavra. Então, por todas juntas, nós recebemos essa ajuda, crescemos. Quer dizer que a ajuda desse Espírito Santo que nós recebemos, e através da comunhão dos irmãos e irmãs recebemos essa ajuda também. Estamos todos ligados para que assim, realmente possamos nos unir. E cada um, conforme a sua estatura, possa ir crescendo. Então, tem pessoas que têm um papel de olho, de mão, de boca, de pé. Cada um tem alguma coisa. Quer dizer que ele vai crescendo como um membro. Quer dizer que nós fazemos esse papel. Então, nós também somos um trabalho diante do Senhor Deus dessa maneira. Então, assim como cada membro, nós estamos dentro do Senhor, nós crescemos obedecendo diante do Senhor Deus. Quer dizer que esse corpo, ele cresce. Quer dizer que nós individualmente crescemos também e também crescemos juntos. Quer dizer que dentro da igreja, corpo de Cristo, nós podemos cumprir um trabalho imenso. Então, quando nós crescemos em fé dentro do Senhor, o Senhor ele faz um imenso trabalho através de nós. Ele deseja cumprir esse trabalho. Então, os cristãos, quando eles crescem enlouquecidamente dentro do Senhor, então você consegue viver conforme a vontade do Senhor. É por isso que nós que recebemos a salvação, temos a Cristo, que é a cabeça. Então, qual é o trabalho que ele deseja? Então, realmente, nós podemos crescer da quantidade que o Senhor deseja. Podemos fazer esse imenso trabalho. Um grande trabalho. Podemos realizar este milagre. Pela nossa força, não é possível. Então, nós já falamos sobre a missão internacional, mas pela minha própria força eu consigo porque eu desejo? Não, não tem como. Então, realmente, eu vou contar uma coisa. Realmente tinha pessoas que ficaram um tempo dentro da igreja e aprenderam a Bíblia, cresce. E sabe qual é o coração que ele tem? Ele fala, nossa, eu sozinho consigo fazer também. Então, mesmo que uma pessoa ir numa fábrica, aprende técnicas, depois ele fala, nossa, eu quero iniciar algo por conta própria. Então, ele pega essas tecnologias daquela fábrica e ele tenta sozinho. Realmente pode ser que no mundo isso seja possível, mas na igreja não é. As pessoas vão ficando um tempo dentro da igreja e acham que ele consegue. Então, eles falam, melhor que ser bumbum de vaca, eu prefiro ser cabeça de galinha. Olhem só. Algumas vezes, quando você é bumbum de galinha, de vaca, pode ser que te batem para você andar mais rápido. E você sempre está ali na parte de trás. Então ele fala, mas eu quero ser cabeça de galinha, eu quero começar tudo de novo. Ele começa do pequeno. E tem muitas pessoas que saem da nossa igreja assim. Mas uma coisa engraçada é que é 100% das vezes não dá certo. As pessoas elas confundem, elas não sabem o que é a igreja. A igreja não é pela sua própria força. Ou na palavra de Efésios, capítulo 3, realmente como é onde o Senhor ele atua dentro de nós. E é que atua no meio de nós. Cada momento mais o Senhor ele vai atuando no meio de nós. Tudo o que nós pedimos, o que nós desejamos, o Senhor ele efetua dentro de nós. É você que faz? Então nós nos tornamos em um só. Quando nós crescemos em fé, o Senhor ele atua em nós. Quer dizer que o Senhor ele faz transbordar em nós. É isso que nós experimentamos agora. Eu não consigo, mas nós conseguimos. Você consegue? Então eu também consigo. Tem pessoas que falam assim, mas não é, pode morrer tentando, não tem como. Se nós olharmos as igrejas do mundo, eles são igrejas normais, vivem como realmente grupos religiosos, normal. Conseguem construir prédios altos,
realmente achar que fazem muitas coisas grandiosas. Claro, sem a ajuda do Espírito Santo conseguem. Pode ter um coral imenso, podem construir uma igreja imensa, podem fazer tantas coisas incríveis. Mas o trabalho do Espírito Santo não é assim. Não é pelo conhecimento individual de uma pessoa. Não é pelo esforço de alguém. Sem a ajuda do Senhor Deus, não adianta. O que ele precisa falar? Ah, eu não consigo. Ah, mas pelo poder que atua em nós, nós podemos. Então, quando nós falamos nós, quer dizer que estamos falando sobre a igreja, o corpo de Cristo que está em nós. Então, isso é um trabalho muito importante a se pensar. É por isso que, por estarmos em Cristo, nós recebemos a salvação até irmos a Cristo. Precisamos estar dentro da igreja de Cristo. Quer dizer que a graça, o amor, o poder do Senhor Deus vai me alimentando cada momento mais. Quer dizer que de forma contínua a sua fé vai crescendo. Quer dizer, até o dia de ir para Cristo. Porque nós somos o quê? Loucos em Cristo. Então precisamos ir crescendo cada momento mais. Não pode falar, acho que esse tanto tá bom. O que é o suficiente para você? Nós, ao ver de Cristo, nós somos pequenos ainda. Eu sinto isso de forma clara. Quando eu oro, eu falo, Senhor, eu não consigo, por favor, me ajude em minhas fraquezas. Eu sou muito fraco ainda. O que eu posso fazer, Senhor? Existe algo que eu sei de especial? Será que eu tenho talento na minha fala? Não, eu não tenho nada. Assim como o cajado de Moisés, que estava na mão de Moisés. Se nós somos segurados pelo Senhor, podemos ser utilizados pelo Senhor. Então, isso é a verdade. É por isso que continuamente nós recebemos a ajuda dessa igreja, do corpo de Cristo, mas se nós nos afastarmos disso, da mesma maneira como a vara sai da videira, não consegue fazer o papel. Então, olha só, olha o dedo aqui na mão. Ele tem um grande papel. Não existe nada que é inútil no nosso corpo. Mas se você sair desse corpo, aonde você vai utilizar esse dedo? Para fazer um carro, você precisa de por volta de 20, 30 mil peças que se unem para formar um carro. Então, quando você está ligado, você consegue fazer esse papel importante. Mas se separar, como é que você pode fazer alguma coisa? Mesmo que seja uma peça importante, se estiver separado do carro, não tem como fazer nada. Onde você vai utilizar? Então, quando nós estamos dentro da igreja, corpo de Cristo, nós somos especiais, somos preciosos. Mas se afastarmos da igreja, nada podemos fazer. Nada. Isso é uma verdade exata. E é por isso que naquele meio nós precisamos receber o cuidado, a alimentação espiritual, precisamos crescer loucos no Senhor. Então, realmente, nós podemos cumprir esse trabalho dentro de nós, cada um de nós individualmente. Por isso, em 1 Coríntios capítulo 13, realmente já disse, realmente, quando eu era pequeno, eu fazia coisas de menino. Falava como menino. Antes, as obras eram como de um menino, mas agora, como realmente alguém crescido, já abandonei a minha meninice. Então, esse é o testemunho dele. Então, antes era como de uma criança pequena, falas como de uma criança, mas agora abandonou a criança que estava dentro dele. É por isso que a nossa fé, cada momento mais, ela vai crescendo. Vamos trocar mais uma palavra da Bíblia. Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículo 18, aqui na frente. Podedes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, com todos os santos, não é sozinho. Todos os santos, quer dizer que é a comunhão que aqui se fala.
estão dentro desse rebanho. Então, nós realmente precisamos crescer no conhecimento em Cristo Jesus. Então, o amor de Cristo Jesus, quando nós recebemos a salvação, nós falamos, o Senhor, Ele nos ama, quanto que o Senhor, Ele me amou. Então, o Senhor, Ele permitiu para que o seu Filho unigênito morresse por mim. Então, nós conhecemos e cremos nessa verdade do Senhor. Então, mas nós conhecemos todo esse amor do Senhor Deus? Não, não é. Então, uma criança pequena, ele sabe que os pais o amam, mas ele sabe a quantidade certa? Não sabe. Então, no dia dos pais. Hoje em dia, realmente pode ser que os pais, eles realmente fiquem tristes, então por isso que transformaram o Dia das Mães em Dia dos Pais, propriamente dita, na Coreia. Então, eu tenho meu pai que me criou, mas eu também tenho algo mais alto e um amor muito mais alto, que é a minha mãe que me criou. Então, quer dizer que tem essa música que as crianças elas cantam no Dia dos Pais, não é? Mas as crianças obedecem quando chegam em casa? Não obedece, brinca, faz bagunça. É só no pensamento. Não sabe o que é amor, hein? Então, assim, eles continuam fazendo bagunça. Então, ele também tem um filho, cresce. E ele vai aprendendo o que é o amor dos pais. Então, nós recebemos a salvação, nós conhecemos o amor dos pais. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que é um conhecimento que nós não conseguimos entender com o nosso próprio pensamento. Então, é por isso esse amor de Cristo que transborda dentro de nós, nós precisamos ir conhecendo. Como é que nós conhecemos? Então, seja a largura. Então, olhem só o tamanho. Quer dizer que de todo mundo o Senhor, Ele ama. Então, mais largo do que o mar, mais alto do que os céus, mais profundo do que o mar. O amor do meu Senhor. Então, realmente mais alto que os céus, mais profundo do que os céus. Então, quer dizer que esse amor do Senhor que ama todo mundo. Quanto mais nós vamos compreender esse amor do Senhor Deus, mais nós temos aqui o nosso coração que vai se largando. Então, antes nós amávamos uns aos outros só aqueles que se amavam, não é? Mas e agora? Realmente podemos amar as pessoas coitadas. Nós podemos ter um coração largo, como o do mar Pacífico, do Oceano Pacífico. Coração largo, podemos viver diante do Senhor Deus. Então, nós podemos viver nesse amor diante do Senhor Deus. Realmente saber a profundidade, a largura, todo esse amor eterno diante do Senhor Deus. Quer dizer que cada momento mais vamos aprendendo qual é a profundidade, a largura, o comprimento, a profundidade. O Senhor, Ele vai nos transbordando do seu amor. Estamos transbordados do Espírito Santo. Não é ir para uma montanha e receber algo quente descendo dos céus em mim. Não. Quer dizer que eu me preencho do amor do Senhor. Como em 1 Coríntios, capítulo 13, esse é o amor, é sofredor. Ele está falando sobre a personalidade do Senhor. Cada momento mais vai crescendo dentro de mim. Então, quanto mais você vai compreendendo esse amor do Senhor, em toda a plenitude, para que nós possamos o quê? Ser uma estatura completa de Cristo. Então, é por isso nós nos tornamos cheios do amor do Senhor Deus, nos tornamos perfeitos junto de todos os santos, não é? Sozinho. Então, não é trancar a porta do quarto e tentar decorar de Gênesis a Apocalipse, que não tem como, não é assim. É junto de todos os santos. Você precisa amar um ao outro, precisa sofrer juntos, suportar as dificuldades,
em todo esse esforço, cada momento mais você vai compreender o que é amor, para que assim a personalidade em Cristo Jesus possa ir crescendo. Então, realmente no inverno, no vento frio, realmente depois que se passa por todo esse inverno, realmente assim como o pinheiro, ele vai dando os novos brotos nele. Da mesma maneira, realmente ele vai crescendo desde a primavera até o outono. E no inverno, tão frio, bate o vento gelado, realmente congela, descongela. E depois, novamente, ele germina e cresce. Então, realmente, no meio do sofrimento, da tribulação, a nossa fé, ela vai crescendo verdadeiramente. Cada momento mais vamos crescendo. Então, realmente, sem sofrimento, realmente uma pessoa que cresceu muito na paz, dá uma dificuldade no mundo, não consegue vencer. Então, assim, a personalidade crescer, tal qual seja a situação, ele vai se tornando como Cristo. Pode observar a Cristo, pode crescer diante do Senhor. Ele tem esse crescimento da personalidade. Então, hoje eu quero pregar somente até aqui. Então, dentro dessa igreja, corpo de Cristo, nós temos esse poder do Senhor Deus que recebemos como nutrição, recebemos o cuidado, nós obedecemos essa santa vontade do Senhor Deus. Então, eu sozinho não tenho como, mas nós podemos. Esse corpo trabalha junto. A mão, ele fala, me traz aquilo ali. O pé está quieto, como é que ele faz? Não tem como. A mão está parada, mas a boca está assim. Não, não tem como fazer sozinho. Nada é feito sozinho. Então, eu não consigo, mas nós podemos. Então, esse é um mistério do Senhor. Então, eu preciso estar dentro dessa igreja, corpo de Cristo. Preciso crescer dentro do Senhor. Então, realmente, nesse espírito que atua no meio de nós, nós precisamos crescer dentro do Senhor. Então, vamos orar? Meu Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama, realmente nesse último tempo planejado pelo Senhor Deus, o Senhor nos salvou de todo este meio, nos discerniu, Senhor. Nós agradecemos por toda essa sua imensa graça. O Senhor se tornou a nossa cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos seus membros em particular. Senhor, através da sua santa vontade que está no meio de nós, toda essa santa vontade que o Senhor Deus deseja nos manifestar, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa permitir para que nós possamos viver o restante das nossas vidas diante do Senhor Deus. Senhor, agradecemos por toda essa sua graça. Que todos nossos irmãos e irmãs, como membros do corpo de Cristo, possamos viver para a sua santa vontade. Possamos crescer em espírito, Senhor, para que nós possamos viver para a glória do Senhor Deus. O Senhor assim possa nos sustentar e o Senhor permita para que nós possamos viver de forma adequada conforme a sua santa vontade. Que nós possamos estar diante do Senhor sem nenhuma vergonha. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.